Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeozão delicioso, maravilhoso, gostoso, maravilhoso. Pra quem? Só pra você que tá aí, seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil. E hoje nós vamos falar do quê? Uma dúvida que com certeza já passou muito na sua cabeça, que é a seguinte, cara, como que você faz para saber a hora que você vai mudar de parágrafo, né? Essa é uma dúvida recorrente da galera. Meu, você tá lá, será que como é que faz? Tô escrevendo e fala assim, meu, que hora que eu mudo de parágrafo? A hora que eu tô afim, né? A hora que me dá na telha, a hora que eu olho assim e falo, isso tá legal já, né? Vamos mudar, acho que para ficar proporcional. Então, tudo isso eu vou te explicar agora. Mas, ó, antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fazer esse canal crescer. Vai dar essa moral pro Buranella fazendo um favor aí, porque isso é muito importante para mim. E não se esqueça de dar aquela biscoitada, aquela ticaracatica, lá também que tem muito conteúdo top no Instagram, @Thiago_Buranella. Enfim, dito isso, feito isso, nota sua cabeça pra você não esquecer, hein? Se não esquecer de lá depois. Vamos começar, que a aula tá top. 2, 3 já, valendo. Galera, então, iPadzão na tela para você ver quando eu vou mudar de parágrafo, tá? Então, essa é a nossa pergunta. Essa é a pergunta que tem no vídeo. Como que eu vou saber a hora de mudar o parágrafo de uma redação? Então, a nossa aula aqui, ela vai ter como base o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que aparece na maioria das provas nacionais, como, por exemplo, a prova do Enseja, tá? Então, vamos lá. Cara, como que você vai saber a hora de mudar de parágrafo? Você precisa do seguinte. Você precisa saber a estrutura. Só isso. Tá bom? Você precisa saber a estrutura. Então, não é uma escolha aleatória. Mas qual é o problema que a galera enfrenta por aí? É que em muitas aulas de redação, os professores eles fazem isso aqui, ó. Vou só deixar bonitinho aqui para vocês. Em muitas aulas de redação, os professores fazem assim. Galera, então, ó, seguinte, você tem que fazer a introdução, por aqui intro, né? Você tem que ter a introdução. Aí depois, o segundo e o terceiro parágrafo vai ser o seu desenvolvimento, galera. É a hora que você vai argumentar, é a hora que você vai fazer toda aquela situação, você vai defender realmente a sua opinião, você precisa manifestar um ponto de vista. O corretor precisa olhar para o seu texto e precisa saber para que caminho que você quer defender. Então isso você vai fazer no segundo e no terceiro, tudo bem? E aí depois você vai no quarto parágrafo, você vai fazer a conclusão, que é o fechamento do grande... O que é isso que você está falando? Né? Isso aí é enrolation. É enrolation. Tá? Isso aqui é o básico que o professor pode falar para o aluno. O básico que eu posso falar para você é, a redação tem 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento, que é o segundo e o terceiro, e conclusão. É isso, acabou. Então você tem que sair desse vídeo sabendo que você tem 4 parágrafos. Tá, mas isso não resolve o problema de estrutura. Isso não resolve aquele seu problema de, que horas que eu vou para outro parágrafo? Então você tem que saber o quê? Que horas que você vai mudar de parágrafo. Então na aula de hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Como que você faz para entender o momento de mudar de parágrafo. Então vamos lá. Deixa eu dar aquela apagadinha aqui. Bonitinha, linda, maravilhosa. Vamos lá, vamos. Olha só. Ó, eu vou pegar como exemplo aqui. Vou pegar como exemplo, porque eu estou te ensinando como que faz para mudar de parágrafo. Tá? Como exemplo, nós vamos pegar o segundo e o terceiro parágrafo da redação. Beleza? Bom, por que eu estou pegando esses dois para exemplificar? Porque eles são parecidos. Como eu disse, primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro vai ser o desenvolvimento e o quarto é a conclusão. Então eu estou pegando o segundo e o terceiro para você poder enxergar que eles são escritos da mesma forma, ou seja, eles vão ter a mesma estrutura. Tudo bem? Então vamos lá. A estrutura deles é composta da seguinte forma. Tá? Eu começo sempre por um elemento de coesão. O elemento de coesão é uma palavra que serve para estabelecer uma ligação entre os parágrafos. Então, ó, coesão, mas gente do céu. Apaga sem querer, às vezes.
Coesão entre os parágrafos. Ou seja, se você vai começar o segundo parágrafo, ali é o seu primeiro desenvolvimento. Então, normalmente a gente começa com primeiramente, ou em primeiro lugar, tá? Em primeira análise. Isso é um elemento de coesão. É uma palavra que vai servir para dar uma ligação ali no início desses parágrafos. Em especial, a gente está dizendo agora do segundo. Tudo bem? Começa com essa coesão. Aí você aqui com o Buranella, você já consegue decorar. É isso mesmo, titio, decorar. Vírgula. Depois dessa vírgula, você vai colocar uma frase que chama o argumento. Como assim uma frase que chama argumento? Vou dar alguns exemplos falando para vocês. Então, coesão. Primeiramente, a frasezinha que chama: é necessário pontuar que, ou, em primeiro lugar, é válido analisar, em primeira análise, cabe destacar. Isso é uma frase que chama o argumento. Depois da frase que chama o argumento, você vai fazer o quê? Obviamente, você vai colocar o argumento. Depois que você colocou esse argumento seu, ponto final. Lembrando, galera, que argumento é a mesma coisa que um motivo. Então, se a gente está escrevendo sobre causas da obesidade infantil no Brasil, esse argumento vai ser um motivo que você considera que seja a causa para esse problema. Tá? Desafios para diminuir a violência de trânsito no Brasil. Tá? Quais são os desafios? Quais são os problemas? Por que é tão difícil diminuir acidentes de trânsito no Brasil? Ah, então um motivo é esse. Tudo bem? Ponto final. Você já vai para outro parágrafo? Ainda não, porque eu estou te ensinando a estrutura. E a estrutura diz que você deve continuar. Tá? Depois que você colocou ali, então, o seu argumento, o que você vai fazer agora? Agora você vai... Presta atenção. Você vai comprovar o seu argumento. O que seria comprovar o seu argumento? Cara, se você disse que uma causa do acidente de trânsito é a utilização do celular, cara, você está dizendo que a utilização do celular causa mais acidente hoje do que bebida alcoólica? Você precisa provar isso, então você vai trazer uma pesquisa. Tá? Ou você vai trazer a citação de um filme para ilustrar. Ah, no filme tal, o personagem sofre um acidente de trânsito por estar utilizando o celular. Então você vai comprovar de alguma forma. Tá? Então você colocou um motivo e você comprova esse motivo. Tudo bem? É a mesma coisa você pensar em coisas bobinhas do dia a dia, do tipo, o filho chega para você e fala assim, mãe, eu preciso de um caderno novo para a escola. Fala, nossa, mas tá no começo do ano ainda. Não, mas é que lá a gente começou a ter uma matéria diferente. Ah, então por que você precisa? Ô mãe, eu preciso comprar, eu preciso levar R$10 para a escola. Daí você precisa comprovar isso. Por que você precisa levar esses R$10 para a escola? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Comprovou o seu argumento. Ponto final. E aí nós vamos voltar aqui para o elemento de coesão. Depois do ponto final, coesão de novo. Só que agora essa coesão não é uma coesão entre os parágrafos, é uma coesão que está dentro do parágrafo, concorda? Aqui, ele estava ligando com o parágrafo anterior. Agora aqui está dentro do parágrafo. Deixa eu apagar aquela coisa aqui. Bom, aqui vai ser alguma conclusão... Desculpa, aqui vai ser... Felipe, vamos cortar. Bom, aqui vai ser alguma coesão que dê a ideia de conclusão. Então pode ser um sendo assim, pode ser um logo, pode ser um então. Beleza? Então é isso. E aí você vai inserir aqui uma frase crítica para encerrar. Então, para encerrar tudo que você está dizendo, você vai fazer uma frase crítica, que eu já vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil.
E aí sim, ponto final. Estruturalmente, eu digo para você, depois que você fizer tudo isso aqui, aí você vai para o outro parágrafo. Ou seja, lá no segundo parágrafo, você vai fazer tudo isso aqui. Coesão, frase que chama argumento, argumento, ponto final. Comprovação do argumento, ponto final. Coesão, frase crítica, ponto final. Aí sim, terminei de fazer isso, aí eu vou para o terceiro. Então, não é uma escolha aleatória. Como que eu sei que eu vou para outro parágrafo? Depois que eu cumpri o quê? Olha a setinha aqui em cima. Depois que eu cumpri a estrutura. Consegui cumprir essa estrutura, fiote? Aí beleza. Aí eu vou para outra parte sem problema algum. Combinado? Deu para entender? Bom, nós vamos agora então ver um exemplo de segundo e de terceiro parágrafo, tudo bem? Porque os dois são iguais, aí depois o terceiro eu vou repetir essa estrutura, de um texto que foi feito para a prova do Enseja de 2020, tá? Lembrando que a prova aconteceu em 2021. Então aqui eu tenho o trechinho do segundo parágrafo, tanto que vocês veem ali linha 7, tá? É o segundo parágrafo e ali depois o terceiro. Vamos achar as três partes. Ó, primeiramente, isso é o elemento de coesão. Frase que chama argumento. É preciso destacar que um dos problemas para esse combate, aí vem, é o fato de esse crime, em sua maioria, aparecer na própria casa da criança ou do adolescente. Tudo bem? Falava de violência ali contra a criança e contra o adolescente. Tá? Então, coesão, frase que chama e argumento. Qual é o argumento que foi utilizado aqui? Que o crime, na maioria das vezes, acontece na própria casa da criança ou adolescente. Esse é o motivo da dificuldade de diminuir a violência. Tudo bem? Beleza. Agora vai ter que vir o quê? A comprovação. De acordo com dados divulgados pelo R7, isso estava na prova, tá? Mais de 10 mil vítimas sofreram abusos na própria residência. Então, comprovei. Agora vem a frase crítica. Logo, coesão, fica evidente que a vulnerabilidade ocorre devido à necessidade de ação judicial para acessar o domicílio. Então, qual foi a frase crítica? Que é difícil, na verdade, fiscalizar se está acontecendo alguma violência dentro de casa, porque sem denúncia, sem nada, sem uma ação judicial, a polícia não pode chegar e invadir a residência privada de alguém. Né? Então é isso, essa foi a frase crítica. Mas perceba, terminei de fazer, enxerguei as três partes, agora eu vou para o terceiro parágrafo, porque eu sei que eu já cumpri com as três coisas. E a mesma coisa vai ser agora no terceiro. Eu vou verificar se realmente se eu vou conseguir passar por todas essas etapas. Depois que eu passar por essa etapa, aí sim eu vou para o quarto parágrafo. Vamos lá. Além disso, vai enxergando todas as partes. Convém analisar que a cultura machista, com o pensamento de que a mulher deve ser inferior ao homem, colabora para que isso aconteça. Isso é comprovado, por exemplo, com falas apoiadoras do abuso diante de uma criança que dança funk, ao justificar que a atitude dela é que chamou a atenção do agressor. Tá? Então, perceba que o texto, no segundo e no terceiro parágrafo, ele repetiu essa estrutura. Então, respondendo à pergunta do vídeo, como saber o momento de mudar de parágrafo? Conhecendo a estrutura. Eu acabei de entregar de graça para você aqui o quê? Como que você faz o segundo e como você faz o terceiro parágrafo de explicação. Agora, você está afim de aprender a introdução, que ficou lá para trás, e a conclusão? Isso eu vou te entregar se você vier comigo na semana Enseja, tá? Nós vamos fazer a formação de uma turma nova, Nós vamos fazer uma semana especial Enseja para formar a nossa turma nova da Enseja, que vai acontecer a partir do dia 2, tá? Então, quer fazer parte disso? Você vai clicar num link que tem aqui embaixo, vai deixar o seu e-mail de interesse e você vai receber todas as informações sobre a prova. Tudo que você tem que saber sobre inscrição, sobre data, sobre redação, sobre organização dos seus pensamentos, dos seus textos, tudo mais, só para quem estiver nessa minha lista VIP, beleza? Então não esqueça de fazer agora o seu cadastro. E no mais, meu amigo, tamo junto, beijos e abraços, espero que você tenha curtido, até mais, tchau, 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 valeu!